Há poucos dias, o protagonista da nossa história, reunindo toda a sua coragem, finalmente enviou uma carta de amor sincera à sua paixão. Enquanto ele estava sentado, com o coração batendo forte em antecipação à resposta dela, algo extraordinário aconteceu. Uma porta misteriosa apareceu do nada atrás dele. Esta ocorrência inesperada despertou intensamente sua curiosidade. Por que esta porta se materializou de repente aqui? E aonde isso poderia levar? Ele se perguntou, dividido entre a curiosidade e a cautela, no momento em que uma voz surpreendente interrompeu seus pensamentos. No momento seguinte, ele se viu empurrado pela porta para uma sala desconhecida. Aqui, ele foi saudado por uma figura atraente, uma demônio chamada Lily, que se apresentou como representante do mundo demoníaco. Ela revelou um fato surpreendente. Hoje, Fúmio foi o sortudo escolhido para receber um poder especial dos demônios, marcando o 10º aniversário do estabelecimento do mundo demoníaco. Fúmio, totalmente confuso, não conseguia compreender por que ele, entre todas as pessoas, estava recebendo tal benefício. Ele não havia se inscrito para nada remotamente parecido com isso. Lily, com um sorriso malicioso, explicou que isso fazia parte de uma campanha maior do mundo demoníaco, e muitos indivíduos, não apenas Fúmio, estavam sendo escolhidos. Ela havia reconhecido nele um talento único, considerando-o digno desse benefício especial, o poder de se tornar um vilão. Esta revelação chocou Fúmio profundamente. Um vilão? Isso é impossível. Estou envolvido em caridade todas as semanas, protestou ele. Ele não pôde aceitar essa reviravolta bizarra do destino e inicialmente pensou que era tudo uma preparação para um reality show, até mesmo em busca de câmeras escondidas. Mas Lily, prestando pouca atenção à sua negação, concedeu-lhe um poder único, a capacidade de criar e controlar a sala em que estavam. A princípio, esse poder parecia bastante insignificante para Fúmio. No entanto, Lily detalhou suas 3 características principais. Formava uma ligação direta com o mundo humano de Fúmio, permitindo acesso a seu critério, apenas aqueles permitidos por Fúmio poderiam entrar, e qualquer pessoa que ele prendesse dentro não poderia escapar. Além disso, esta sala estava completamente fora do radar da aplicação da lei humana, concedendo a Fúmio um espaço privado, onde ele poderia expressar livremente a sua nova personalidade. Depois que Lily desapareceu, deixando essas revelações para trás, Fúmio ficou pasmo, lutando para compreender a realidade de sua situação. Apesar de seu ceticismo inicial, nos 3 dias seguintes ele começou a perceber a conveniência desse novo poder. Ele poderia facilmente armazenar itens como sua mochila escolar no quarto, recuperando-os sempre que necessário. Apresentava até uma vantagem única para viagens. Ele poderia economizar quantias substanciais de dinheiro em passagens, embora lamentasse não ter amigos com quem compartilhar esse benefício. De volta à escola, sua situação piorou. Ele enfrentou o ridículo e o bullying, principalmente de um colega de classe chamado Kasuya e outros, que souberam de sua audaciosa confissão a Masaki, o ídolo da classe. Para piorar a situação, a namorada de Kasuya, Kurosawa, juntou-se à zombaria, explorando a influência do namorado para intimidar impiedosamente Fúmio sem medo de represálias. As provocações e humilhações implacáveis que ele suportou foram profundamente dolorosas, deixando-o com sentimentos de profunda tristeza e indignidade. Lembrando-se das palavras de Lily sobre o controle exclusivo que ele tinha sobre a misteriosa sala, Fúmio resolveu dar uma lição àqueles que o injustiçaram. No dia seguinte, ele começou sua vingança, visando primeiro Kurosawa. Aproveitando um momento de descuido, ele criou uma porta, puxando Kurosawa com força para dentro da sala. Confusa e sem saber o que estava acontecendo, ela ameaçou Fúmio, avisando-o das consequências assim que saísse. Mas dentro desta sala, Fúmio estava no controle, fora do alcance de qualquer ajuda terrena, deixando claro para Kurosawa que ela estava permanentemente presa ali. As contínuas maldições e ameaças de Kurosawa caíram em ouvidos surdos, pois Fúmio permaneceu em silêncio, entendendo que nesta situação, o silêncio era mais aterrorizante do que qualquer ameaça. Com o passar dos dias, o medo de Kurosawa cresceu, o que apenas alimentou a sensação de poder de Fúmio. Ele encontrou um prazer distorcido em ver o mundo da perspectiva de um valentão, um sorriso se espalhando por seu rosto diante desse poder recém-descoberto. Nesse momento, Lily apareceu, curiosa para saber como Fúmio estava usando o quarto. Ela ficou intrigada em saber como ele planejava atormentar Kurosawa. Fúmio, no entanto, corrigiu Lily, insistindo que estava apenas devolvendo a Kurosawa o que ela havia infligido a ele. Lily riu disso, comentando que tais ações combinavam com o caráter de um demônio.
Kurosawa, ainda em negação, acusou Lily de apenas fazer cosplay, irritando Lily, que sugeriu a Fumio que ele mostrasse a Kurosawa a gravidade de sua situação. Fumio, sem perder tempo com explicações, decidiu deixar Kurosawa no quarto para refletir sobre seus erros. Depois de 2 dias, quando ele sentiu que ela havia percebido seus erros, ele voltou para pegar sua bolsa e saiu, com Lily acompanhando-o para o mundo exterior, invisível para todos, exceto para Fumio. Lily estava curiosa sobre os métodos de Fumio, mas ele permaneceu calmo, explicando que tinha simplesmente como alvo a psique de Kurosawa, entendendo que o confinamento em tal espaço destruiria até mesmo o indivíduo mais forte. Ao retornar às aulas, ele imediatamente se tornou o centro das atenções. Lily notou que os colegas estavam envolvidos em um jogo de apostas sobre a coragem de Fumio em frequentar a escola após o incidente de bullying. Fumio estava ciente da aposta, mas não se importou muito, sabendo que aqueles que o injustiçaram logo receberiam o que mereciam. 2 dias depois, era hora de verificar Kurosawa. Sua ausência nas aulas passou despercebida, já que ela frequentemente faltava à escola para trabalhar como modelo. Apenas o namorado dela, Kayusa, parecia irritado por não conseguir contatá-la. Ao abrir a porta da sala, Fumio se deparou com uma visão chocante. Uma Kurosawa abatida e desesperada, rastejando em sua direção, implorando por perdão. Fumio riu de seus apelos, lembrando-a de suas ações passadas e deixando claro que o perdão não seria fácil. À medida que Kurosawa ficava cada vez mais temerosa, ela propôs uma troca desesperada com Fumio, oferecendo intimidade em troca de sua libertação. Fumio ficou surpreso com a sugestão, nunca tendo considerado tal cenário antes. Ele fez uma pausa, refletindo sobre a proposta de Kurosawa, percebendo que ela já estava em um relacionamento. Seria isso um teste para sua paciência? Uma tentativa de zombar dele mais tarde? Decidindo prolongar suas dificuldades, Fumio simplesmente lhe deu uma garrafa de água e foi embora. Quando Lily apareceu, Fumio se ajoelhou diante dela, pedindo aulas de sedução para cativar Kurosawa e fazê-la obedecer aos seus comandos. Lily, no entanto, rejeitou rapidamente esta ideia, enfatizando que o plano de Fumio deveria se concentrar em táticas psicológicas, não em relações físicas. Ela propôs a lavagem cerebral como uma abordagem mais eficaz. Quando Lily começou a ensinar a Fumio a arte da lavagem cerebral, Fumio voltou para a sala, preparado para implementar a primeira lição, usando a intimidação para incutir medo em Kurosawa. O objetivo era deixá-la tão desesperada para escapar que ela cumprisse qualquer exigência. Eventualmente, Kurosawa desabou, implorando a Fumio de uma maneira que o fez parar. Ele decidiu deixá-la dar o próximo passo, seguindo a orientação de Lily para deixar Kurosawa acreditar que ela tinha o controle, facilitando assim o processo de lavagem cerebral. Lily alertou Fumio para não ter excesso de confiança, lembrando-lhe que esta era apenas a primeira fase do plano. O próximo passo começaria após a interação deles, com Lily enfatizando a importância de manter Kurosawa com fome e desorientada para enfraquecer sua resistência mental. Depois de saber de Lily, Fumio voltou à sala para colocar seu plano em ação. No quarto escuro, Fumio usou uma lanterna para se revelar a Kurosawa, surpreendendo-a. Confusa e sem saber o que fazer a seguir, Kurosawa admitiu sua inexperiência, explicando que seu único encontro anterior foi passivo. Essa revelação surpreendeu Fumio, desafiando suas suposições sobre ela e desorganizando seu plano original. Vendo Fumio lutando, Lily apareceu prontamente na sala para ajudá-lo. Ela sussurrou para Kurosawa, prometendo ensinar-lhe as habilidades necessárias para agradar um homem, alegando que isso poderia levar à sua libertação. Sem saber da aliança de Lily com Fumio, Kurosawa seguiu obedientemente suas instruções. Enquanto Kurosawa praticava, Fumio permaneceu passivo, experimentando um novo tipo de prazer pela primeira vez, enquanto Lily encorajava Kurosawa, sugerindo que um bom desempenho poderia ganhar sua liberdade. Lily então entregou a Fumio uma poção do mundo dos demônios para aumentar sua resistência, crucial para sua primeira experiência para evitar exaustão e potencial fracasso do plano. Enquanto Fumio demorava para consumir a poção, Lily continuou a manipular Kurosawa, que começou a se sentir oprimido pelas sensações estranhas. Kurosawa acordou em um quarto que lembra um conto de fadas, acompanhada por uma empregada de orelhas compridas chamada Frígia, que se apresentou ali como serva de Fumio para cuidar dela. Incapaz de aceitar esta realidade, Kurosawa ficou perturbada, principalmente depois de ter se rebaixado a tais níveis com Fumio. Quando exigiu voltar para casa, a Frígia explicou a natureza do quarto, sujeita ao controle de Fumio. Frígia sugeriu que Kurosawa poderia tentar amar Fumio para uma possível libertação,
uma ideia que ela achou impossível devido ao seu relacionamento com Kayusa. Frígia, no entanto, insistiu na autoridade absoluta de Fumio neste reino, independentemente dos sentimentos ou relacionamentos de Kurosawa. Deixando de lado sua turbulência emocional, Frígia serviu a Kurosawa um delicioso bife, distraindo-a momentaneamente com seu aroma e sabor. No entanto, Lily logo apareceu, revelando que o ambiente luxuoso era apenas uma ilusão, parte de seu plano de lavagem cerebral para inspirar esperança e manipular a percepção de Kurosawa. Lily então aconselhou Kurosawa a cumprir seus deveres, enfatizando sua falta de escolha neste espaço confinado. Ela expôs claramente as opções de Kurosawa: tentar de tudo para escapar ou enfrentar um destino sombrio. Essa percepção encheu Kurosawa de medo, levando-a a aceitar relutantemente as circunstâncias. Enquanto isso, Fumio acordou na enfermaria da escola, exausto dos contínuos encontros com Kurosawa no fim de semana. Ele se assustou com a voz de Masaki, que veio ver como ele estava, preocupado com seu bem-estar. Depois de garantir que Fumio estava bem, Masaki saiu, deixando Fumio refletindo sobre os recentes acontecimentos tumultuados. Esperando até ter certeza de que não havia ninguém por perto, Fumio quis testar sua habilidade recém-adquirida no dia anterior. Ele agora poderia criar uma porta para seu quarto em qualquer lugar que desejasse, uma habilidade incrivelmente conveniente. Ele considerou passar pela parede da enfermaria para sair, mas ouviu uma conversa entre Kayusa e Fujiwara. Parecia que Fujiwara estava tentando se aproximar de Kayusa, especialmente desde o desaparecimento de Kurosawa. Fumio notou Teruya, um membro do clube de atletismo, espionando-os, supostamente também interessada em Kayusa. No dia seguinte, Fumio, exausto de absorver os ensinamentos de Lily na noite anterior, foi descansar em um prédio abandonado da escola. De repente, ele ouviu vozes e se escondeu para observar. Eram Teruya e suas amigas intimidando Fujiwara por abordar Kayusa. Apesar dos apelos e desculpas de Fujiwara, Teruya foi implacável, forçando-a a remover suas peças por causa de fotos embaraçosas como um aviso para ficar longe de Kayusa. Fumio percebeu que estava presenciando um caso de bullying escolar. Fujiwara ingenuamente pensou que Teruya estava apenas brincando inicialmente, mas sua expressão ficou cada vez mais desconfortável sob a pressão. Teruya, guardando o segredo de Fujiwara, ameaçou-a ainda mais até que Fujiwara, com medo e lágrimas, atendeu às exigências humilhantes. Ao testemunhar isso, Fumio sentiu um misto de raiva e frustração. Fujiwara, normalmente um valentão para ele, estava agora em uma posição vulnerável. Em vez de se sentir vingativo, Fumio sentiu-se irritado, como um predador privado de sua presa. Ele pensou em intervir, mas percebeu os riscos, principalmente porque o grupo era formado por atletas femininas. Usar seus poderes para puxar todos para seu quarto era uma opção, mas se ele perdesse pelo menos uma, isso poderia levar a sérias consequências para ele. Fumio decidiu mudar de estratégia. Havia rumores de que a área em que eles estavam era assombrada, então ele planejou brincar com seus medos. Ele silenciosamente se moveu para a sala ao lado de onde estava o grupo de Teruya, criando uma porta que somente aqueles que ele permitia poderiam ver. Ele considerou como usar sua voz de forma eficaz neste cenário para incutir medo e potencialmente interromper o bullying sem se expor ao perigo. Fumio decidiu testar seu plano. Ele abriu ligeiramente a porta e começou a usar uma voz assustadora para assustar o grupo. Enquanto Fujiwara se preparava em prantos para tirar sua última peça de roupa, a voz intimidadora de Fumio chegou aos ouvidos de todas, assustando-as e fazendo-as fugir, deixando Fujiwara sozinha e aterrorizada. Aproveitando a oportunidade, Fumio saiu do quarto com confiança. Em vez de ficar assustado, Fujiwara ficou aliviado ao vê-lo e abraçou-o entre lágrimas. Fumio sentiu-se estranho porque ela ainda estava nua, então se virou para permitir que ela se vestisse. Fujiwara então especulou que o som assustador era obra de Fumio, embora ela não tivesse certeza. Fujiwara sentou-se com Fumio e compartilhou sua história. Ela costumava ser apenas uma garota comum até conhecer a irmã de Teruya, que a intimidou e a forçou a atividades desagradáveis. Sua mãe, preocupada com um novo marido, prestou pouca atenção a Fujiwara. Para escapar de sua situação, Fujiwara se disfarçou e frequentou a mesma escola que Teruya, o irmão mais novo de sua irmã, o que levou à sua situação atual. Fujiwara suspeita que Teruya possa estar por trás do sequestro de Kurosawa, dado o seu interesse em Kayusa. Depois de compartilhar sua história, Fujiwara pediu a Fumio que a acompanhasse até sua casa. Embora relutante, Fumio concordou. No entanto, ao conhecer Lily,
Ele foi imediatamente repreendido por perder tempo com Fujiwara quando deveria estar se concentrando na lavagem cerebral de Kurosawa. Lily, irritada com a distração de Fumio, insistiu que ele prosseguisse com o próximo passo da lavagem cerebral de Kurosawa naquela noite. Kurosawa, depois de ficar muito tempo isolada, começou a desenvolver pensamentos distorcidos e não conseguia mais ter opiniões próprias. Seu único desejo era escapar da sala. Ela negou ter intimidado Fumio, alegando que estava apenas protegendo sua amiga Masaki. Outra parte dela aceitou o castigo, acreditando que o merecia por suas ações. Quando Fumio entrou na sala, Kurosawa viu isso como sua última chance. Ela tentou não chorar, esperando mais abusos ou comportamento bizarro de Fumio. Porém, para sua surpresa, Fumio simplesmente sentou-se, confortou-a e eles se beijaram apaixonadamente. O beijo inesperado dominou Kurosawa, seu corpo esquentando e seu coração disparando. Ela não conseguia compreender o que estava acontecendo com ela. Apenas um momento antes, Lily iniciou a segunda fase da lavagem cerebral de Kurosawa, sabendo que meras ameaças não seriam suficientes para garantir sua total obediência a Fumio. Após o encontro íntimo inicial, Lily estava confiante de que Kurosawa se sentiria atraída por Fumio, tentando seduzi-la. O plano de Lily envolvia duas etapas principais. Fumio tinha que se apresentar como um homem encantador e precisava fazer Kurosawa se sentir feliz e disposta a ter intimidade com ele, ao invés de se sentir forçada. Lily forneceu a Fumio livros cheios de versos para cativar o coração de uma mulher e melhorar suas habilidades íntimas. Durante uma sessão de treinos com Fairy, uma demônio e animal de estimação de Lily do mundo dos demônios, Fumio melhorou significativamente. Voltando ao momento presente, Fumio não conseguia acreditar na eficácia da prática. Kurosawa parecia estar se divertindo. Após um beijo apaixonado, Fumio criou uma cama no quarto e nela colocou Kurosawa com ternura, iniciando outra sessão íntima. Depois de algum tempo, Kurosawa adormeceu em seus braços, deixando Fumio incrédulo por ter tido um momento assim com ela. Lily apareceu e ligou de volta para Fumio, não satisfeita com seu progresso. Ela ressaltou que não havia sinal de Fumio subindo de nível, indicando que a lavagem cerebral pode ter falhado. Fumio ficou confuso, pois Kurosawa parecia satisfeita. Lily explicou que, embora o corpo de Kurosawa pudesse ter aceitado Fumio, seu coração não o abraçou totalmente, especialmente em comparação com seu namorado. Lily aconselhou Fumio a não se apressar no processo de lavagem cerebral. Na manhã seguinte, de volta à escola, Fumio foi chamado à sala do professor pelo orientador de turma. Um detetive veio coletar informações sobre o desaparecimento de Kurosawa. Fumio caminhou nervosamente até o escritório, ciente de que a ausência prolongada de Kurosawa, inicialmente considerada devido ao seu trabalho de modelo, havia agora se transformado em uma investigação policial. Entrando na sala, Fumio encontrou um detetive e um policial esperando por ele. Eles já haviam investigado alguns vestígios na escola e estavam cientes da intimidação de Kurosawa contra Fumio. Eles expressaram pesar por não terem intervindo no bullying anteriormente. Fumio, agora enfrentando os detetives, sentiu uma onda de apreensão sobre a investigação em andamento sobre o desaparecimento de Kurosawa. O encontro de Fumio com o detetive e policial na sala dos professores revelou que o desaparecimento de Kurosawa estava sendo seriamente investigado. Inicialmente, Fumio pensou que Kurosawa havia fugido, mas o detetive acreditava que ela havia sido sequestrada desde a última vez que foi vista na escola. Esta situação inadvertidamente deu uma oportunidade a Fumio, já que Fujiwara sugeriu que a irmã de Teruya poderia estar por trás do sequestro, um bode expiatório perfeito para Fumio. Após o encontro, Fumio encontrou Masaki no corredor e trouxe à tona sua confissão de amor anterior, esperando rejeição. Imperturbável com a esperada recusa, Fumio concentrou-se mais em Kurosawa, que agora considerava sua escrava em casa. O detetive e a policial, tendo observado Fumio, concluiu que era improvável que ele estivesse envolvido no desaparecimento de Kurosawa. A policial, porém, achou suspeita a confiança de Fumio e decidiu ficar de olho nele. Buscando a solidão, Fumio foi até o telhado, apenas para ser surpreendido pela aparição de Fujiwara. Ela convidou Fumio para sair, explicando que namorar com ele esclareceria o mal-entendido com Teruya sobre seu interesse por Kayusa. Fujiwara prometeu proteção a Fumio contra bullying e até consentiu com qualquer um de seus desejos. Fumio, embora intrigado, não aceitou imediatamente a oferta. Apesar de sua hesitação, Fujiwara persistiu, seguindo-o depois da escola e convidando-o para conhecer seus pais. Enquanto Fumio tentava recusar, ele notou Masaki e Kayusa entrando em um parque.
Tomado pela curiosidade, ele o seguiu, apenas para ter suas suspeitas confirmadas. Masaki também estava interessada em Kayusa. Essa percepção, junto com a rejeição fria que ele já havia enfrentado, alimentou a raiva e a determinação de Fumio em confinar Masaki em seu quarto naquela noite. Naquela noite, enquanto Fumio andava de bicicleta, Lily lembrou-lhe que a policial ainda o seguia. Imperturbável, Fumio continuou com seu plano, parando em frente à casa de Masaki, que ele conhecia bem por sua paixão anterior por ela. Observando que a luz do quarto dela estava apagada, ele presumiu que ela estava dormindo, preparando o cenário para seu próximo movimento. Fumio criou uma porta que levava diretamente ao quarto de Masaki e a raptou para seu quarto especial. Pouco depois, uma policial acordou no mesmo quarto, nua e desorientada, com Lily e Fumio parados diante dela. Ela tentou relembrar os acontecimentos que levaram à sua inconsciência, lembrando-se de ter seguido Fumio, suspeitando dele no sequestro de Kurosawa. Ela perdeu a consciência após um encontro com Frígia, que apareceu por ordem de Lily e incapacitou a oficial. A policial ameaçou Fumio com uma ação policial, mas Lily riu, confiante de que a policial iria desmaiar pela manhã. Lily se encarregou do treinamento da oficial, invocando um anjo caído do mundo demoníaco que gostava de torturar outras pessoas. A capacidade do anjo caído de infligir e curar feridas simultaneamente significava que o oficial não poderia escapar, mesmo através de automutilação. Fumio, sem aguentar a violência, saiu da sala. Na manhã seguinte, a curiosidade de Fumio o levou de volta ao quarto, onde foi saudado por uma cena horrível. A oficial jazia numa poça de sangue, quebrada pela tortura da noite. Lily e o anjo caído estavam presentes, preparando-se para a etapa final da subjugação da oficial. Fumio, entusiasmado com a perspectiva de marcar uma mulher mais velha, participou com entusiasmo. Depois que ele afirmou seu domínio, Lily suspendeu o feitiço de tortura e a oficial tornou-se escrava obediente de Fumio. Enquanto isso, Masaki acordou nua e com medo. Fumio, fingindo estar surpreso com a presença dela, inventou uma história de que os dois foram sequestrados. Anteriormente, Fumio e Lily criaram um ambiente decrépito para convencer Masaki de sua situação comum. O plano de Fumio era manter Masaki inconsciente de sua situação real e de seu papel nela. A jornada manipuladora e sombria de Fumio continuou, agora com 2 indivíduos sob seu controle. Ele navegou por esses cenários enganosos e distorcidos, impulsionado por seus novos poderes e pela orientação de Lily, aprofundando ainda mais seu envolvimento nessas tramas sinistras. A manipulação de Masaki por Fumio sob o pretexto de um cenário de sequestro compartilhado foi um movimento calculado para ganhar seu afeto sem seu ressentimento. Nesse ambiente planejado, ele pretendia promover a proximidade e a dependência, fazendo Masaki acreditar que o único conforto deles em uma situação assustadora era um ao outro. O objetivo final de Fumio era fazer Masaki se apaixonar por ele antes de permitir que ela saísse da sala. De volta ao presente, Masaki, desorientada e nua no quarto escuro, tentou se orientar. Fumio fingiu ter acabado de encontrar comida, compartilhando-a com Masaki enquanto conversavam. Seu plano estava funcionando perfeitamente, pois o ambiente sombrio encorajava Masaki a se abrir sem reservas. Muitas vezes as pessoas gostam daqueles com quem se comunicam frequentemente, e Masaki não foi exceção. Sua conversa incessante sobre tudo, desde sua infância até seus segredos e preferências, porém, superou as expectativas de Fumio, e ela acabou adormecendo de exaustão. Lily apareceu, assumindo o controle da alma de Masaki para garantir que ela não acordasse enquanto Fumio frequentasse a escola. Enquanto isso, Fumio tentava evitar Fujiwara, que se tornou excessivamente afetuosa e pegajosa desde que propôs o namoro. Ela foi embaraçosamente ousada em seus avanços, até preparando comida caseira para Fumio na escola. Depois de voltar da escola, o foco de Fumio estava em quebrar o espírito de Masaki. Lily a acordou e saiu, enquanto Fumio usou suas recém-adquiridas habilidades de leitura de mentes para avaliar suas suspeitas sobre ele. Seu plano estava progredindo bem, seus gestos gentis e involuntários estavam fazendo Masaki se apaixonar por ele. Ela se arrependeu de ter rejeitado um cara tão maravilhoso como Fumio por Kayusa, um garoto de quem ela gostava desde criança, mas que estava interessado em Kurosawa, amiga de Masaki. A confissão de Masaki sobre seus sentimentos confusos e a situação embaraçosa com Kayusa e Kurosawa irritou Fumio. Determinado a acelerar seu plano, ele confessou seus sentimentos a Masaki novamente, tirando Kayusa de sua mente com um beijo repentino. Pego de surpresa, Masaki não conseguiu reagir a tempo.
Fumio, confiante em suas habilidades, intensificou seus avanços físicos. Inicialmente resistente, Masaki logo sucumbiu às táticas de Fumio. Durante o momento íntimo, Fumio descobriu a insegurança de Masaki em relação a Kurosawa. Esta revelação deu-lhe um novo ângulo para explorar. Decidindo que o ambiente escuro não era mais necessário, Fumio iluminou a sala, pronto para continuar sua conquista manipuladora. A manipulação de Masaki por Fumio se intensificou à medida que ele explorava seu estado vulnerável. Apesar do choque inicial de Masaki e do apelo para que Fumio parasse, ele continuou seus avanços, lisonjeando-a ao compará-la favoravelmente a Kurosawa. Essa tática aprofundou ainda mais a dependência de Masaki dele, mudando seu papel de amiga para alguém que depende de Fumio. Depois, quando Masaki recuperou a compostura, ela se sentiu confusa com as ações de Fumio, principalmente sabendo de seu suposto relacionamento com Fujiwara. Quando Fumio esclareceu o mal-entendido, o humor de Masaki melhorou e ela o beijou afetuosamente na bochecha. Fumio, achando-a cativante, estava pronto para mais uma rodada de macetada. No dia seguinte, na escola, Fumio teve que fugir dos avanços entusiásticos de Fujiwara, que se tornaram cada vez mais públicos e ousados. Enquanto isso, um espectador chateado do prédio da escola ficou frustrado com a escolha de Fujiwara de perseguir Fumio em vez dele. Teruya apareceu, ciente de seu interesse em Fujiwara, e propôs um acordo, ajudá-la a se aproximar de Kayusa em troca de sua chance com Fujiwara. Ele concordou imediatamente. Exausto com os acontecimentos do dia, Fumio planejou passar a noite com a policial em sua casa. Porém, para sua surpresa, Fujiwara já estava lá, demonstrando ansiosamente seu afeto e tentando seduzi-lo. No momento em que Fumio estava prestes a ceder, Fujiwara recebeu um telefonema, dando uma desculpa sobre o pai e saindo abruptamente. Na verdade, não houve nenhuma ligação de seu pai. Fujiwara foi atraída para um beco próximo por Tokichi, que obteve informações comprometedoras sobre ela de Teruya. Com esta vantagem, Tokichi superou facilmente a resistência de Fujiwara e a levou para um motel próximo. A complexa teia de relacionamentos e manipulações de Fumio continuou a enredar aqueles ao seu redor, ilustrando seu crescente controle e influência.